Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 11, versículo 21. João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esse privilégio de podermos abrir a Tua Palavra e meditar naquilo que o Senhor tem revelado para nós. Pedimos que o Seu Espírito Santo nos ajude a pensarmos em profundidade naquilo que vamos ver nessa noite, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas na prática temos problemas. Com essa série de mensagens que estamos fazendo sobre a confiança no Senhor, é para entendermos que podemos confiar no Senhor em qualquer situação. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender isso e colocarmos em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então nós estamos dando prosseguimento aqui à nossa série de mensagens sobre aprendendo a confiar em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia. Vira e mexe, acontece alguma coisa e que pega a gente meio que de surpresa. E uma das maiores dificuldades que temos em confiar em Deus é que quando estamos sofrendo, a pergunta que surge em nosso íntimo é: será que o Senhor se importa? É aquela pergunta que surge lá no nosso coração: será que o Senhor está se importando? O sofrimento é uma realidade inevitável na vida. Existem vários níveis e tipos de sofrimento, mas é algo que existe, é inevitável. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar algum momento de dificuldade, dor, aflição, perda ou incerteza. Isso nós sabemos e eu não preciso provar isso para vocês, porque vocês são seres vivos e sabem que é assim. Uma hora ou outra acontecem coisas que vão ser difíceis. E quando o sofrimento nos atinge de maneira intensa, é comum que perguntas surjam em nossos corações. Porque sofrimentos aí do dia a dia, superficiais, fraquinhos, até que a gente não questiona tanto, mas aqueles que são mais intensos, esse que faz a gente começar a questionar, a fazer perguntas, surgir perguntas no nosso coração, tais como: será que o Senhor se importa comigo? Porque a questão é: será que o Senhor se importa de modo geral? Mas muitas vezes a gente pensa: mas será que Ele se importa comigo? Será que Ele realmente está vendo o que eu estou passando? Ele está percebendo o que eu estou passando? Então perguntas assim podem surgir em momentos de dificuldades profundas. E aqui nesse capítulo, em João 11, encontramos uma resposta consoladora para esse tipo de pergunta. Seja qual tipo de pergunta que você estiver fazendo, mas questionando aí a soberania de Deus. Nesse capítulo temos uma história real, que envolve 3 irmãos que eram amigos de Jesus. Os nomes aí: Lázaro, Marta e Maria. É interessante lermos a Bíblia sempre analisando esses contextos. Eram amigos de Jesus, 3 irmãos. Essa história de fato aconteceu. E essa história ela foi registrada com um propósito. Foi registrada para nós, para mostrar como o Senhor lida com a nossa dor, como o Senhor lida com as nossas aflições. Então ela foi registrada para nos ensinar
né, mostrar e nos ensinar como podemos lidar com as situações, sejam quais forem. Então, diante de um cenário de dor, um cenário de sofrimento, essa narrativa nos conduz a um detalhe muito importante: a reação das irmãs diante da morte do irmão. Esse é o cenário. Se tem uma das coisas que mais afligem os seres humanos, é quando a morte. Ainda quando a morte de alguém relativamente jovem. É nesse contexto que surge uma palavra pequena, bem pequenininha, pelo menos no português, mas carregada de enorme sentimento. É o famoso se. Se é uma palavra que revela muito sobre o sofrimento que nos atinge. Aqui encontramos o primeiro ponto que vamos considerar nessa história: o se do sofrimento. No versículo 3, voltando um pouquinho aí no capítulo, João 3,11 diz: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Tudo começa com essa mensagem que enviaram para Jesus. Essa mensagem foi enviada como um pedido de socorro. E não foi para qualquer um. Era um amigo pessoal deles ali. Seria mais ou menos se você tivesse um amigo aqui no mundo que pudesse resolver qualquer coisa. Em termos de dinheiro, de influência, qualquer coisa. Você pediu, ele dá um jeito. Era uma pessoa assim. Então, eles eram amigos de Jesus. O Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E não é à toa, né? Você pensar que vai pedir um socorro para Jesus e que ele vai poder resolver. Então começou desse jeito aí a história. Marta e Maria tinham certeza do amor de Jesus em relação a eles, os 3 irmãos, e Lázaro. Certamente elas conheciam ali todo aquele relacionamento e sabiam que Jesus realmente os amava. Elas sabiam que Lázaro era muito especial para ele. Por quê? Porque a mensagem está clara aí. Eis que está enfermo aquele a quem amas. Alguém muito especial para Jesus. Elas tinham certeza disso. E ainda assim, Jesus não correu imediatamente para socorrer. Alguém que era especial, que era amigo, que talvez até cresceram juntos ali, se conheciam de muito tempo, e enviaram uma mensagem para ele, e a ideia era que ele fosse correndo para lá, para atender a necessidade. Não é assim que a gente pensa? Eu tenho um amigo, e aí ele tem um problema, e eu peço ajuda para ele. O que eu penso que ele vai fazer? Vai atender na hora. Não é assim que você pensa? Você tem um amigo, você tem alguém, você pede ajuda, e se ele demorar 3 dias para te responder, 2 dias, o que você sente? Oh, que amigo, hein? Eu pedi ajuda, eu estava precisando ali, não me atendeu não, demorou uns 2 dias para ver. Normalmente a gente pensa que um amigo vai largar tudo que está acontecendo no mundo e vai atrás de resolver nossos problemas. Mas Jesus não fez isso. Jesus não foi imediatamente socorrê-los. Esperou 2 dias. E porque Jesus demorou, Lázaro morreu. Porque talvez ele indo lá e ele poderia curar a doença e resolver o problema e ele não morrer. Mas Jesus certamente estava sabendo o que estava fazendo, né? Nós até lemos na liturgia. Ele demorou os 2 dias e ele morreu. É algo de grande dor e sofrimento. Aí vem as perguntas, as incertezas. Será que ele ama a gente mesmo? Eu pedi para ele vir. Nós falamos que era um amigo que ele tanto ama.
e ele não veio. Será que de fato ele ama mesmo a gente? Então, quando Jesus finalmente chega a Betânia, Marta corre ao seu encontro e diz: olha a pequena palavra aí que eu falei, a pequenininha, desse tamanhozinho. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a palavrinha de questionamento, de pergunta, de interrogação. Se o Senhor tivesse me atendido, há 2 dias, quando foi enviada a mensagem, esse se estava carregado de profunda dor. Certamente estava carregado de frustração também, porque não atendeu. Se a gente fica magoado que alguém não atende um pedido da gente aqui nesse mundo por coisinhas, a gente fica frustrado com as pessoas por coisa muito menor. Imagina quando alguém está correndo risco de vida. Então, estava carregado de frustração também esse si. Esse si também demonstrava uma fé abalada. Já começou a ter meio que incerteza. Será que ama mesmo? Será que é nosso amigo? Esse si estava demonstrando algumas coisas aí. Quantas vezes nós também já oramos assim? Senhor, se o diagnóstico tivesse sido outro. A gente pensa, o Senhor pode mudar o diagnóstico de qualquer situação, mas às vezes não muda, e a coisa fica ruim. Mas se o diagnóstico tivesse sido diferente. Senhor, se o casamento tivesse sido restaurado, não estaria nessa situação. E é uma coisa boa, não é? Um casamento restaurado. Se o casamento tivesse restaurado, mas não foi. E aí? A gente questionando Deus, porque não é bom o casamento restaurado? Se tivesse, Senhor, se não tivesse perdido o emprego, eu estava gostando tanto daquele emprego, tinha tantas coisas boas, estava tudo certinho. De repente, olha a situação que eu estou, olha o que virou. Senhor, se eu não tivesse perdido o emprego, talvez agora eu não estaria nessa situação, não estaria com esses problemas que eu estou tendo agora. Se, está vendo? Questionando o Senhor. E se o milagre tivesse acontecido a tempo, às vezes nós pensamos, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa. O se é uma palavra muito pequenininha, mas carregada de enorme significado e geralmente de muito sofrimento. É a expressão da nossa limitação, da nossa visão curta, da nossa tentativa de entender o que parece não ter sentido. Às vezes algumas coisas na cabeça da gente tem que ser de uma certa forma. Se o Senhor tivesse feito do jeito que eu pensei, não estaria desse jeito. Então é a expressão da nossa limitação, da nossa visão curta. O se pode nos colocar em um lugar perigoso. Temos que tomar cuidado com esse se quando ele entra em nosso coração. O lugar da mágoa contra Deus. O lugar onde questionamos sua bondade, onde duvidamos do seu amor. Mas graças a Deus, a história não termina no si. Tem mais coisas aqui nessa história para a gente entender melhor os planos de Deus. O si do sofrimento pode nos causar dúvidas ou mágoas, mas não precisa ser o final da história. Talvez você pode estar num momento de si, se questionando, mas não é o final da história. Marta nos mostrou que mesmo em meio à dor, existe um caminho que nos leva além das incertezas, o caminho da fé.
E é exatamente aqui que temos uma outra palavra com S. Hoje nós vamos... Tem um termo aí que eles falam dos 5 S, se eu não me engano, eu acho que é 5, né? Mas nós vamos ver hoje só 3 S. Né? Os 3 S aqui da fé. Isso nos leva ao segundo S. Senhor é a segunda palavra. No versículo 22, nós temos aí o Senhor da fé. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Apesar da dor que Marta estava sentindo, observe a forma como ela se dirigiu a Jesus. Ela o chamou de Senhor. O "se" estava lá no coração dela, porque ela falou para ele, mas quando ele chegou, ela falou: Senhor. Mesmo decepcionada, mesmo sem entender, ela ainda reconheceu que ele era o Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor no meio do sofrimento é um dos maiores atos de fé que podemos realizar. O "se" pode acontecer no nosso coração, mas saber que Ele é o Senhor e reconhecer Ele como Senhor e confiar nele como Senhor é um ato de fé. Reconhecer Ele como Senhor é declarar que Ele continua no trono, mesmo quando o mundo à nossa volta parece desabar e não estamos entendendo nada. Por confiar no Senhor, que Marta disse: sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo entre lágrimas, ela expressou esperança. Ela não entendia o plano completo, mas ela confiava no caráter de Cristo, ela confiava na pessoa de Cristo. E é exatamente isso que a fé faz. Confia no caráter de Deus, na pessoa de Deus, de quem que Ele é. A fé confia nele. A fé, uma pequena declaração aqui, porque às vezes nós passamos por momentos na vida que parece que a fé dá uma abalada, oscilada, né? E às vezes as pessoas ficam questionando: será que eu tenho fé mesmo? A fé não é ausência de questionamentos, certo? Não é o fato de você falar: porque eu tenho fé, eu nunca tenho um "se" na minha vida. Eu nunca falo: se o Senhor não tivesse feito, se o Senhor, né, se eu não tivesse perdido o emprego, isso aí então demonstra falta de fé, né? Olha o "se" aí da indecisão e da dúvida. Não, a fé não é ausência de questionamento. A fé é a decisão de confiar no caráter do Senhor. O questionamento está lá. Ela perguntou: se o Senhor tivesse aqui, ela está a dúvida no coração. Mas a fé é aquela decisão de confiar no caráter do Senhor, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque às vezes nós queremos algumas respostas e as respostas não chegam. No caso dela, elas queriam resposta imediata, demorou 2 dias. Às vezes pode demorar 2 anos. A gente não sabe o tempo que Deus tem para trabalhar em nosso coração. Mas a fé é aquela decisão: eu vou confiar no Senhor, mesmo quando eu não estou vendo as respostas. Essa história nos ensina que mesmo quando o sofrimento nos faz falarmos o famoso "se", devemos confiar no Senhor. Porque talvez você se pegue lembrando das vezes que você questionou o Senhor e falou "se". Mas lembre-se, isso não significa que você não tem fé. O fato da fé é uma decisão que você tem que ter de confiar no Senhor. Isso nos leva agora para o próximo S. O próximo ponto também é uma palavra que começa com S. O "sim" da esperança.
Então temos o si da dúvida, o Senhor do todo poder, né? O Senhor da fé, e aqui o sim da esperança. No capítulo 11, versículos 25 a 26, temos o relato dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Tem uma versão mais moderna que ela até coloca: Marta, você crê nisso? Né? Para deixar bem claro que estava perguntando diretamente para ela, porque ela estava com um si ali no coração. Né? Você crê nisso? Jesus fez a Marta uma pergunta muito profunda. É nesse momento que temos uma das mais belas declarações de fé do Novo Testamento. Versículo 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Alguns, antes dela, não tiveram essa oportunidade de ver Cristo. Eles criam que Ele ia vir. E pela fé, foram salvos. Ela teve a oportunidade de saber que isso ia acontecer, e aconteceu, e ela sabia que era Ele. Hoje nós só olhamos para trás e cremos da mesma forma, pela fé. Mas o privilégio que eles tiveram ali foi muito grande, né? de ver o próprio Senhor ali agindo no meio deles, estando com eles, e ela poder falar sim. Essa terceira palavra aqui, o sim de Marta, é a resposta que Deus espera de cada um de nós. O sim existe no coração de cada um de nós? Sim. Sabemos que o Senhor pode resolver toda coisa? Sim. Mas precisamos confiar. Precisamos crer que Ele pode fazer todas as coisas. Então esse sim que ela falou aqui é o mesmo sim que nós temos que falar, que é o sim da esperança. O sim da esperança é a rendição da alma diante do Senhor, quando um sim surge em nossos corações. É quando você, espiritualmente falando, se prostra diante do Senhor, quando um sim surge. O sim é o reconhecimento que, mesmo sem entender tudo, confiamos nele. Sim, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Crês tu nisso? Qual que é a resposta que temos que dar? Sim. É importante observar que Jesus não apenas ouviu o clamor de Marta e Maria, mas Ele também chorou com elas. Temos o famoso versículo aqui: Jesus chorou, João 11:35. O Filho de Deus, o Criador do universo, se emocionou diante da dor humana. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele sente, Ele se compadece, Ele se importa. E o fato dele ter chorado aí, Ele mostrou isso. E mais do que isso, além de sentir, compadecer, se importar, Ele age. E foi o que Ele fez ali naquela história. Jesus foi até o túmulo e com sua voz de autoridade chamou Lázaro para fora. Ele agiu. E aquilo que parecia irreversível, que é a morte, que se tem uma coisa que a gente acha que é irreversível, é a morte. Todo mundo fala, para tudo dá um jeito, né? Só não dá jeito para a morte. Para nós. Porque para Deus, né, Ele deu um jeito para a morte. No caso ali, morte física, e resolveu. Mas nós temos a ressurreição que um dia teremos para todos sempre. Nós vamos estar em Cristo e com Cristo para todos sempre. A morte
foi vencida por causa do que ele fez na cruz por nós. O que parece irreversível para os seres humanos, para nós não é. Nós sabemos disso, nós cremos nisso. Cristo não apenas compartilha a nossa dor, ele tem poder sobre a nossa dor. Uma coisa é entender, outra coisa é poder fazer algo por isso. Nós muitas vezes compadecemos com a dor uns dos outros, não é? Nós sentimos, oramos, intercedemos e procuramos fazer o que nós podemos para ajudar com a dor uns dos outros. Mas em termos de acabar ou resolver e dar a solução, a única coisa que nós podemos fazer é orar. Porque nós confiamos que o Senhor que pode fazer isso. E Ele não somente sente e sabe o que passamos, mas Ele pode resolver. Cristo tem a última palavra. E essa palavra é vida. Talvez hoje você esteja vivendo no si do sofrimento, questionando. Talvez esteja se perguntando se o Senhor se importa. Essa história aqui de João nos lembra, sim, o Senhor se importa. Sim, o Senhor sente a nossa dor, o Senhor sente a tua dor. Sim, o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Até para ressuscitar, se Ele quiser. Que foi o que Ele fez ali. O sim da fé transforma o tormento em milagre. Na próxima vez em que a situação estiver difícil, digamos sim ao Senhor e peçamos que Ele seja glorificado. Ele cuidará do restante e o nosso coração estará em paz. Interessante ver o exemplo de Cristo em 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios, talvez você não observou tanto essa palavra sim. Mas olha o que diz 2 Coríntios 1, 19 e 20. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Jesus Cristo é o sim definitivo. É um alto e claro sim. Temos o sim do questionamento? Sim, é verdade, isso aí não é falta de fé não. É ser humano. Temos o Senhor que pode fazer todas as coisas? Temos, mas temos que confiar nele. Temos que dizer sim a Ele, quando Ele está trabalhando em nossos corações. O que Ele espera de nós? O que Ele espera de mim? O que Ele espera de você? Assim como Marta, Ele espera, que assim como Marta, digamos, sim, Senhor, eu creio. Confio no caráter do Senhor. Ele espera que nós descansemos no amor dEle. Que esperemos pela ação dEle, porque Ele é fiel. Eu vou terminar com um versículo que resume tudo isso que acabamos de falar. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, agradecemos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e pode reverter toda e qualquer situação.
podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos questionamentos. O Senhor os conhece. O Senhor é todo-poderoso para resolver todos eles. E de fato a tua palavra diz que o Senhor nos ama. Pedimos que o Senhor nos ajude a confiarmos no caráter do Senhor, confiarmos no fato de que o Senhor é um Deus todo-poderoso e pode fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Que possamos estar prontos para dizer o sim. Creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa, está atuando em minha vida. Sim, eu entrego minha vida ao Senhor. Que possamos estar prontos para dizer sim, para honrarmos e glorificarmos o teu nome em qualquer situação. Pedimos essas coisas e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora é vida, né? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei: estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Salmo 94, 17 a 19. Os seus olhos vigiam